Pessoal, a terceira opção, muito interessante também, é o que a gente chama de gráfico de média e intervalos de confiança. Então a gente pode ver que são os mesmos dados representados de forma gráfica diferente. Então aqui a gente vê, por exemplo, a média em vermelhinho, né, 103,7, esse é o intervalo de confiança. Agosto, 109,5, esse é o intervalo de confiança. Em setembro, 119,9, esse é o intervalo de confiança. Aqui em julho, por exemplo, a média está em 103,7, variando de 88,9 a 118,5. Agosto, a média é 109,5, variando entre 105 a 118. Significa que a média pode estar contida, né, com 95% de certeza dentro desse intervalo. Ok? Então, a média, pessoal, sem o desvio padrão ou sem um intervalo de confiança, ela não quer dizer nada. Então, volto a dizer, intervalo de confiança de 95% da média é que a média ela é verdadeira em cada um desses pontos que ela pode correr dentro desse intervalo. Como que eu posso fazer, então, esse gráfico do Minitab, pessoal? Vamos lá, que eu vou mostrar para você um passo a passo. Basicamente, na janela principal, você vai vir aqui em gráfico e vai selecionar gráficos de intervalo. Vai aparecer uma breve descrição do que significa gráficos de intervalo e vai aparecer essa outra janela. Nós vamos selecionar com grupos, tá? Por quê? Porque a gente não somente quer entender a variabilidade, mas dentro do grupo chamado mês. Então, aqui, a variável gráfica, né, é produção diária, é só você clicar aqui, já vem para cá. E a variável categórica, né, que nós vamos querer saber de tempos em tempos, é um mês, tá bom? Aqui, basicamente, então, na variável do gráfico, a gente selecionou a coluna C3, só para que você tenha uma ideia do que nós estamos analisando, e a categórica é o mês, né? Nós temos 3 meses e a produção diária em cada mês e em cada dia do mês. Então, quando eu faço isso, quando eu clico em OK, depois de toda essa seleção, o gráfico vem dessa forma. Perceba que não tem o valor da média e nem o valor do intervalo de confiança, como eu mostrei inicialmente. Vamos mostrar como que a gente faz isso. A partir do momento que você clicou em um dos pontos, né, e o ponto agora central está selecionado, se você clicar com ele selecionado com o botão direito, vai aparecer essa janela, né? E aí, se eu clicar em adicionar, vai aparecer rótulo de dados. Se eu aparecer rótulo de dados e apertar, vai aparecer aqui média e mediana. Média, em média, a gente vai clicar em usar rótulos de valores de Y, né, para nos dar o valor da média. E em pontos extremos do intervalo, vamos clicar em usar rótulos de valores de Y. Isso significa que ele vai lançar o valor da média e vai lançar os valores do limite de controle, né? do intervalo de confiança da média. Assim que você clicou em OK nos dois pontos, vai aparecer exatamente o valor da média e o valor do intervalo de confiança, dos extremos do intervalo de confiança. Okay? Se você agora clicar no valor da média, vai aparecer essa janela e aí você pode selecionar qualquer um dos tamanhos da fonte para você aumentar a fonte desses valores. Você pode destacar em negrito, mudar o tipo de fonte, mudar o tipo de cor, assim por diante, ok? Bem como, se você clicar novamente no ponto, depois que você já tem os valores, clicar em adicionar, né? Clica com o botão direito, vai aparecer essa janelinha, clica em adicionar e clica em exibição de dados, vai aparecer essa janela, né? Adicionar data display. Se você clicar agora em linha de conexão de média, vai aparecer uma linha unindo esses 3 pontos aqui, ok? Vai aparecer essa linha. E se você clicar novamente nesses pontos, você pode mudar a linha, por exemplo, de cheia para tracejada. Aí você escolhe a forma que mais ficará agradável para o seu tipo de análise, ok? No final das contas, vai sair um gráfico como esse. Eu ainda cliquei aqui no ponto de média e modifiquei a cor.
coloquei um vermelhinho, ok? Então aqui está um gráfico de média e intervalo de confiança do desempenho da sua linha de produção nos meses de julho, agosto e setembro. O que eu posso analisar aqui, pessoal? Eu posso analisar a variabilidade, né? Que é a abertura desse intervalo de confiança. Então eu posso perceber aqui que realmente a abertura de julho é maior do que agosto e a maior de setembro, tá bom? Eu posso analisar a média, cada um dos valores. Eu posso verificar a diferença entre as médias. Perceba bem, pessoal, eu vou dar uma dica para vocês agora muito importante. Se você quer saber se existe diferença estatística entre as médias e não simplesmente matemática, você tem que ter uma condição que eu vou te explicar agora. Perceba setembro. O limite inferior, né? O valor inferior da média é 114,2. O ponto superior é 125 e a média é 119. Perceba que o valor de 114,2 é superior à média. Então, toda vez que esse valor mínimo do intervalo de confiança ele supera a média que você está comparando, significa que existe uma variação estatística. Coisa que não acontece, por exemplo, entre julho e agosto. Perceba que o valor mínimo do intervalo de confiança do mês de agosto é 100,5, tá certo? E o valor da média do mês anterior é 103, ou seja, 100,5 ainda está abaixo de 100. Então, eu não posso afirmar que existe uma diferença estatística entre o mês de julho e agosto. E sim, existe simplesmente uma diferença matemática. Existe uma diferença matemática e estatística se eu comparo o valor de agosto e setembro. Tá bom?